Buenas, eu creio que atualmente seja bem difundida essa ideia preconceituosa de que homem de verdade não precisa fazer terapia. Ao mesmo tempo que surgem isso, surgem diversas outras atividades na qual o homem de verdade tem que fazer. E isso é sempre baseado no personagem real, porque a maioria dos homens que pregam isso, eles se fantasiam do que seria na cabeça deles um ideal de homem. Existem mais valores sólidos. Então a pessoa ela tem que se travestir de algo de forma exagerada. Então ela pega aquelas características masculinas e tenta amplificar isso ao máximo, né? E eu tava navegando aqui pelo YouTube e tal, e eu dei de cara com esse vídeo do Rei Santos, né? Creio que o público dele seja um pouco mais jovem, então o que que eu observo que viraliza dele, tá? Aqueles cortes na qual ele fala de mulher e tal, e coloca essa ênfase, né, excessiva no sexo e tal, né. Só que, ao mesmo tempo, ele também tem vídeos interessantíssimos, né, sobretudo no YouTube, na qual ele fala de negócios, ele tem a forma, né, dele enxergar o mundo é bem peculiar. E quando a gente está de frente com uma personalidade assim, né, nós conseguimos identificar que aquilo que a pessoa está dizendo corresponde à verdade dela. Nesse vídeo, parece que ele está. Parece não, evidentemente ele está transmitindo verdade através das palavras dele. Um dos grandes pilares da CUB é a saúde mental. Isso aí, desde que a gente começou em 2018, a gente tem um call semanal com o meu psicólogo, Akin Roula Neto. Okay? E o Akin foi o cara que, em 2017 para 2018, ele entendeu que a minha depressão da época, ela vinha de um certo comportamento e uma certa crença com o meu pai. Ele fez pá, deu umas porradas em mim, me mandou pensar. Em 2 sessões eu estava curado, fui viajar o mundo e minha vida realmente mudou ali. O que que ele disse de forma prática? Eu fiz 2 sessões e aquele problema, aquilo que me causava dor, já não causa mais, né? Porque ele trouxe luz a esse problema. E isso eu percebo, principalmente nos atendimentos com homens, que o homem ele é menos apegado às questões sentimentais. Ele não tenta entender as origens, né? O que que o homem busca? Instruções. Instruções. Por quê? Porque o homem ele tem esse anseio por ordenar o mundo. A principal característica do homem é a sua capacidade de ordem, de ordenar as coisas, né? De dar nome. Então, o que que provavelmente aconteceu nessas 2 sessões? O Ryan recebeu instruções práticas. Você vai fazer isso, isso e isso. Se você tem um movimento, né, que seja viajar o mundo e tal, você fará isso. Então, o que que ele recebeu? Instruções práticas. E a partir do momento que ele coloca isso em prática, ele sente que ele tem força, que ele tem essa força de ação no mundo concreto, o que que acontece com aqueles anseios que ele tinha? O que que acontece com todas aquelas dúvidas, né? Ele consegue administrar isso, né? Elas vão estar ali ainda, talvez ele vai carregar isso no peito ainda, só que isso não vai tirar a autonomia dele. E basicamente um processo terapêutico bem sucedido faz isso. Ele não vai, digamos que, tirar com a mão, né? Não vai tirar com a mão ali a moléstia da pessoa, aquela dor. Pode ser que continue ali, mas aquilo não vai ser não vai ser a esfera central da vida dela. A pessoa vai ganhar autonomia e velocidade. E graças a Deus foi o que aconteceu com o Ryan. Ele começou o processo terapêutico e ganhou velocidade. Então, eu sou muito grato ao Akin e, por ele ter sido o mestre de um case como o meu, muita gente quis virar cliente dele e, cara, ele passou a ter 6 meses, 1 ano de fila de espera. Entendendo isso, a gente falou assim, Akin, já que a sua fila de espera tá grande, o que a gente vai fazer? Vamos colocar você para fazer uma terapia coletiva com os nossos membros. Foi algo que realmente mudou a vida de muita gente. E assim, isso aqui é um grupo de negócio. A gente, 80% do tempo fala de dinheiro. O que que acontece? Ele disse que 80% do tempo as pessoas falam em dinheiro, né? E o que que causa sofrimento e ansiedade? Porque o dinheiro, ele se torna um fim em si mesmo. Então a pessoa, muitas vezes ela foca em quantia sem pensar no que aquela quantia pode proporcionar para ela. Ah, eu quero faturar 20 mil reais. Você entenda que é algo abstrato. O que farei com esses 20 mil reais? Você tem apenas a estrutura, 20 mil reais. Mas o que que isso vai te proporcionar?
Quais são os passos necessários que você tem que ter no mundo físico concreto para chegar nesse resultado? E o que, que ele vai te proporcionar? Porque isso é muito comum. Eu atendo vários homens bem-sucedidos nos negócios que começaram a ter um vazio enorme no peito. Alcancei o faturamento X, mas eu achava que ia ficar feliz, eu tive um certo momento de felicidade, mas depois eu já volto àquele estado inicial de ansiedade, de agora o que farei, como que eu vou manter isso? As pessoas, às vezes elas começam a ganhar dinheiro aos poucos, então elas conseguem modelar e ordenar suas vidas naquela quantia de dinheiro específico, né? O padrão de vida dela não sobe abruptamente, ela não fica emocionada com aquilo. Então ela consegue ir administrando bem as coisas, né? E, graças a Deus foi o que aconteceu comigo, né? Em toda a minha carreira, assim, eu não ganhei muito dinheiro assim da noite pro dia. E conheço pessoas que aconteceram isso com elas, né? Então eu consegui ir sentindo aquele gostinho de, bom, estou fazendo a coisa certa, consigo desfrutar um pouco mais da vida, mas ao mesmo tempo o meu padrão de vida não subiu absurdamente. Eu consegui administrando isso. Isso foi uma benção. Que, cara, eu não encontrei ainda uma pessoa bem-sucedida que não tenha problemas psicológicos. Resumindo, Basicamente isso ocorre justamente por isso. A pessoa está direcionando todo o olhar dela para o mundo material. Isso adoece, né? Porque a partir do momento que você direciona todos os seus sentidos para algo, aquilo enfraquece em outra instância, né? A pessoa coloca toda a energia dela no mundo concreto, no mundo físico, e o que, que acontece com a espiritualidade dela? O que, que acontece com o físico dela? Piora. ansiedade e burnout são as mais comuns de todas. Por que eu fiz toda essa introdução para você? Porque eu decidi, a partir de agora, fazer um debriefing das minhas sessões com o psicólogo. Tá? Para mostrar vulnerabilidade? Cara, não. Apesar de que vulnerabilidade vende. Você pode notar que, apesar dele estar fazendo um vídeo mais pessoal, né, um vídeo carregado de verdade, ainda fica aquele tino, né, voltado pro marketing, pros negócios. Isso é interessante. Ó, bateu meia-noite, meu relógio tocando. Anota aí uma parada, tá? A melhor maneira de aprender alguma coisa é ensinando, tá ligado? Isso é um fato. Isso é um fato. Porque ensinar é uma tarefa física. Então as ideias elas não ficam apenas no campo imaginativo. Porque quando você tem contato com uma ideia, você tem uma massa, né, uma massa amorfa sobre tudo que circunda aquela ideia. Mas a partir do momento que você tem que organizar isso com argumentos coerentes, expressar isso, você vai fazendo novas conexões neurais e você vai consolidando esse conhecimento. Eu julgo que a escrita e o ato de professar, de ensinar, é o que são os melhores métodos que você vai ter para reter conhecimento. O que é muito diferente da pessoa estudar para um concurso, na qual ela entra em contato com diversas matérias e o único objetivo dela é passar naquela prova. Então pode ser que aquele conhecimento se dissolva com o tempo, que ela vá perder aquilo. Mas um conhecimento que você tem pelo ato de ensinar, quando você tem um interesse genuíno por aquilo, olha, aquilo será incorporado à tua personalidade. Então, quando você absorve um conteúdo, se você programar a tua mente que você tem que ensinar para aquela pessoa ali, ou fazer E o próprio ato de você saber que vai ter que ensinar aquilo vai aumentar a tua atenção absurdamente. um curso online, escrever um livro em cima daquilo, você vai fixar seu conteúdo muito melhor. Tá ligado? Então, uma maneira para eu perpetuar e fixar melhor o conteúdo das minhas terapias, como aqui. Você viu a palavra que ele utilizou, perpetuar. Ou seja, ele não quer que aquele conhecimento se perca. Sim. E eu fiquei esses últimos 4, 5 dias aí em Davos sem Instagram. Tá? Eu vivi mais do tempo presente, eu comecei a observar coisas diferentes e eu me compreendi melhor. Novamente entra naquela questão para onde que o indivíduo está direcionando a energia dele. Porque quando você fica tempo demais em redes sociais, o que acontece? Tu vira um refém do algoritmo. Por mais que ele mostre aquilo que você
está inclinado a curtir, comentar e aumentar esse tempo de retenção de tela, você vai tendo contato com opiniões divergentes. São diversas pessoas que elas vão articulando diferentes opiniões e você perde personalidade. Você perde força e personalidade. Porque você vai montar a tua visão de mundo baseada em diversas opiniões que você escuta por dia. O movimento é muito diferente da leitura de um livro. Porque quando você precisa organizar a tua atenção e o teu pensamento para ler um livro, inclusive eu estou terminando a Ilíada de Homero, faltam apenas alguns cantos, você vai ter que ir criando redes neurais para fixar aquele conteúdo e continuar lendo a obra de maneira coerente ao longo do dia. Já no Instagram, a tua atenção é dispersa. Você vai pulando os vídeos, vai pulando as postagens. Então você não tem esse esforço mental para articular ao longo do tempo essa história de forma coerente e contínua. Então é como se a tua atenção fosse sempre ceifada. Você perde esse condicionamento de perseverar nas tarefas. E isso acaba influindo em diversas coisas que você faz durante o dia. Porque isso vai baixando o teu limiar de esforço. A tua resistência, a dor vai baixando. Porque muitas vezes a pessoa precisa estudar, precisa treinar, precisa abdicar de algo, e isso é uma forma de dor também. E você vai perdendo essa capacidade quando fica condicionado apenas a ter aqueles pequenos estímulos ao longo do dia. E quanto mais você escuta esses podcasts com influenciadores, você vê que é algo muito comum entre influenciadores, o cara, tipo, enlouquecer da cabeça, porque é muita energia ruim sendo tacada nele. Isso é um fato. É um fato. Porque, imagina, a tua atenção está na tela ali por 10 horas por dia. E se tudo que tu recebe é negatividade, você vai baseando a tua personalidade com aqueles estímulos. Se você chegou até agora no vídeo, agora que vem, tipo, a parte mais foda que eu quero que você anote e leve pra sua vida, tá? É um mantra chamado Não há nada de errado comigo. Repete aí. Não há nada de errado comigo. Mais uma vez, a materialização de uma situação específica que antes estava apenas no plano mental, através da fala, ele está materializando aquilo. Porque através da fala você vai reforçar um pensamento ou um estado. Isso é interessantíssimo. Inclusive tem um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E durante o livro o autor ele fala o seguinte, que as pessoas pensam que as emoções modulam o humor da pessoa. Só que muitas vezes é o contrário. Se você forçar uma atitude, você modula as suas emoções através daquilo. Vou dar um exemplo. Sorria. Você vai achar mecânico, vai achar forçado, mas o ato de sorrir vai começar a modular as suas emoções. Porque você está pegando um estado que só existia na sua mente e você está expressando aquilo. O que você quer? Você quer felicidade? Então, através do seu sorriso, você vai forçando esse estado na qual você quer chegar. E isso você vai criando um hábito ao longo do dia. E o contrário é verdadeiro. Se você só reclama aquilo, a sua visão de mundo vai ficar condicionada àquilo. E não precisa nem vir com essas coisinhas, a lei da atração e PNL, não sei o que lá. É algo prático. Novamente, é uma questão de foco e atenção. Se você ficar só reclamando da vida, o teu olhar vai ficar cada vez mais treinado e condicionado para enxergar apenas aspectos negativos e você não vai ter energia ou espaço mental para articular melhoras. Não existe remédio melhor para a ansiedade ou aqueles tempos que você está se questionando, ou você está com alguma síndrome de impostor, ou se você está ali meio que tipo, caralho. Não há nada de errado comigo. Você repete para você mesmo e é impressionante que o sentimento é como se você fosse um bebê e a sua mãe te pegasse no colo assim e fizesse isso, te fizesse parar de chorar. Tu viu? Ele quer a mãe dele. Ele poderia ter dado qualquer exemplo, mas ele tocou no ponto da mãe, né?
Porque é o seguinte, todas as pessoas falam é o seguinte, que quem deixa a criança segura é o pai. Negativo, é a mãe. É a mãe. Se uma pessoa tem uma relação disfuncional com a mãe, pode ter certeza que essa pessoa vai se tornar um adulto disfuncional. Porque quem acalenta, né, quem nutre, quem envolve é a mãe. O que o pai está fazendo? O pai está no mundo, provendo, correndo atrás de sustento. E quando esse pai chegar em casa, ele está ferido pelo mundo. Então, essa premissa de conferir segurança à criança é da mãe. Não adianta, é da mãe. E é um bom exercício para você, tá? Para ideias e coisas. Você abre o seu arquivo de fotos do iPhone e vê todos os prints que você fez no passado, tá? Tem muita ideia ali de negócio, muita coisa legal, muitas frases fortes. E é um exercício legal para você fazer. Eu fui fazer. Quando eu criava conteúdo, né, de forma constante, eu tinha no celular uma pasta chamada Caixa de Criações. Então eu alimentava essa pasta diariamente e no tempo ocioso eu ficava navegando naquela pasta. Então eu tinha diversas ideias de postagem por estar direcionando mais uma vez a minha atenção para um elemento que iria me fornecer criatividade. Esse exercício, porque eu estava sem internet, eu estava sem Instagram para ficar conectando com as pessoas. E é impressionante o quanto de print negativo eu tirei. Tá ligado? Eu tirei muito print de hater mostrando alguma coisa errada, falando que eu tava gordo, ou falando que eu era um 71, ou falando que, tipo, pessoa X me deu golpe, pessoa Y falou mal das costas. Eu tirei vários prints. E, tipo, uma média aí de 30 prints por dia que eu Tá tiro, maluco. cara, uns 5 era de coisa negativa. E aí eu fui conectar isso, tá? Eu fui conectar isso com, tipo, a parte da Kobe, que, cara, já passava aí 3 mil pessoas na Kobe. Porque imagina o seguinte, né? Você vai estar alimentando os seus sentidos de modo contínuo de que você tem inúmeros defeitos. E muitas vezes de pessoas que elas têm uma ideia errada de você. Elas têm apenas um recorte. Dificilmente uma pessoa vai conseguir expressar toda a sua personalidade através de um vídeo ou de um texto. Então exige tempo para você ir conhecendo a real personalidade de alguém. Aí eu falo, o cara tá lá, não pagou a renovação. Por quê? Porque ele não quis, tá ligado? E aí você conecta isso com a ansiedade, com o fato de que as pessoas bem-sucedidas, elas sofrem de algum mal psicológico, tá? E realmente sabem que precisam tratar. E todos têm psicólogo, psiquiatra nem tanto, mas é psicólogo, psicanalista. Tá? Eu vi a Betina falando abertamente sobre isso. Pouca gente fala abertamente sobre isso. Tá? É porque é o seguinte, a pessoa bem-sucedida, né, que ele disse, basicamente ele se referia ao mundo material dos negócios. Essas pessoas elas têm que tomar muitas decisões durante o dia, então elas não aceitam perder velocidade por conta do psicológico. Então elas querem resolver aquilo para a vida voltar a ter velocidade. São pessoas que têm muitas responsabilidades, né? Muitas vezes essas pessoas têm colaboradores, têm família, têm estrutura. Então, como que essa pessoa vai aceitar ficar nesse estado, sendo que ela tem diversas responsabilidades? É uma conta que não fecha. Então, essa pessoa precisa de velocidade. O que ela faz? Paga para resolver aquilo, né? E é uma coisa que eu falo, é um fato, cara. É assim, ó. Quem fala que homem não precisa de terapia, geralmente é cara liso, cara quebrado. Tá entendendo? Ele quer bradar que é macho, porque ele sabe que ele tá quebrado. Então ele precisa, mais uma vez, externalizar esse personagem de que sou homem, sou autossuficiente, não preciso de ninguém. Mas o cara chora no banho, porra. Tá entendendo? O cara tá quebrado, tá desgraçado, né? Então ele precisa apontar um culpado, né? Ah, não, o culpado é a sociedade, né? O homem de verdade não faz terapia, né? Porque se eu não faço terapia, então, portanto, sou macho, né? É uma questão, é uma dedução lógica que essas pessoas fazem. E de que não há nada errado comigo. Não. O tanto de print que eu coloquei ali era eu pensando assim, caralho, mano. Será que essa pessoa tá certa? Tá ligado? Claro que não. E aí, juntando o fato de que, cara, eu fiquei esses 4 dias sem receber feedback, tá? Da galera que não me conhece, Sim. que não sabe quem eu sou, que só me vê pela internet através de uma câmera.
Juntei aquilo e eu fiquei 4 dias sem receber aquilo e mastigando esse mantra aí, cara, não há nada de errado comigo. Não há. Basicamente, ele estava resetando os níveis de atenção dele, né? Ele ficava direcionando a atenção dele para só negatividade. Não há nada de errado comigo. Ao mesmo tempo que eu fico que eu escolho não olhar para aqueles elementos dissonantes, o que eu estou fazendo? Eu estou me instalando na realidade. Nada de errado comigo. E, cara, só para terminar esse vídeo, eu quero deixar essa lição para você. Cara, você, seguidor do Ryan, certeza que você já passou por isso. Certeza que você, às vezes, tem ataques de ansiedade. Certeza de que você acha que você não chegou ao ponto da vida que você poderia estar. Tá? Especialmente vendo, cara, esses caras do Sub-25 aqui, do Sub-19 ganhando dinheiro pra caraca, viajando o mundo, e você, pô, fez escolhas erradas e tá se reerguendo e tal. Cara, pode parecer palavra de coach, pode parecer coisa vazia, subjetiva, beleza? Mas lembre-se dessa cara aqui, lembre-se dessa vista aqui, e lembre-se do cara que te ensinou esse mantra. Não há nada de errado comigo. Não há nada de errado comigo. Excelente. Esse vídeo aqui eu achei muito bom, achei maravilhoso. Porque quando ele se afasta, né, desses temas que envolvem mulher e não sei o que, ostentação. Mas eu entendo, né? Muitas vezes é uma questão de marketing, né? E é normal que isso não ressoe comigo. Porque, pô, eu tenho 34 anos, né? E basicamente, eu acho que na época desse vídeo a comunicação dele era mais voltado para jovens, né? Ali entre 18 e 24 anos, que valorizam mais essas questões hedônicas, né? Mas assim, ó, esse vídeo foi sensacional, de parabéns, né? Foi uma baita mensagem e eu gostei bastante. Tava até dando um beijinho nele aqui. Aí. Não tem nada de errado contigo. Aí. Buenas, se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Foi o primeiro react que eu fiz. Eu não sabia bem como fazer, né? Mas no meu primeiro vídeo eu resolvi fazer um react desse vídeo do Ryan Santos que eu achei sensacional. Um forte abraço e até o próximo vídeo.